Bom dia aos amados irmãos que vão me agora acompanhar pela internet, pelo YouTube. Nós vamos dar início agora à nossa aula de Escola Bíblica Dominical. E eu quero saudar todos os irmãos na graça do nosso Senhor Jesus. Que todos os irmãos estejam em paz nesta manhã de domingo, que nós possamos nessa manhã refletir um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Então, nesse domingo, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que tem sido uma bênção, irmãos. Aprender a palavra do Senhor tem sido maravilhoso. E isso faz com que nós cresçamos como servos do Senhor, como filhos de Deus. Então, eu gostaria agora que os irmãos que estão aí me assistindo pelo YouTube, pela internet, abram vossas Bíblias. Lá em 2 Tessalonicenses, o nosso estudo hoje vai ser do versículo 7 até o versículo 12. O irmão Ademilson deu a primeira aula domingo passado, dessa carta do segundo epístola de Tessalonicenses, e hoje eu estou dando a segunda aula. Então vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor sobre essa carta de Paulo aos nossos irmãos de Tessalonicenses. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado no seu santo e ser admirado em todos os que crerem, naquele dia, portanto, foi crido em vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade da obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, prosseguindo aqui o nosso ensino hoje, a nossa aula sobre essa carta que Paulo está escrevendo aos nossos irmãos de Tessalônica, é interessante, irmãos, a gente refletir aqui que era uma igreja tranquila, não era uma igreja que oferecia tanto trabalho. Lendo a primeira carta e agora a segunda de Tessalonicenses, a gente vê que Paulo não tem muito a admoestar, não tem muito o que ensinar aos irmãos sobre algumas práticas, sobre algumas atitudes erradas dos irmãos. Ele até fala que tem recebido de Timóteo, o testemunho de que os irmãos procedem em amor e em fé. Então é uma igreja tranquila, o que a gente pode receber, que os irmãos ali estão realmente recebendo os ensinamentos, que realmente recebeu Jesus e prossegue em caminhar com Cristo em fé e amor, Então a gente percebe isso. Então, quando Timóteo vai até Atenas e leva as notícias dos nossos irmãos que estão lá em Colossenses, Paulo se preocupa em dar algumas orientações. E aqui nesse versículo aqui do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, do verso 7 até o verso 12, o que nós podemos perceber é que Paulo vem trazer um consolo para os irmãos. Ele vem consolar os irmãos. E aqui o tema da nossa revista hoje é a glória de Cristo. O que é a glória de Cristo? O que vem a ser essa glória de Jesus? Irmãos, nós sabemos que Deus enviou Jesus para trazer as boas novas para nós, para pagar um sacrifício que nós não podíamos,
que era dar a vida dele em troca da nossa, para a remissão dos nossos pecados. Então Jesus foi o sacrifício vicário de Cristo, né, de Deus. Ele substituiu nós lá na cruz, porque nós éramos pecadores. Então Jesus faz essa troca. Então ele veio como homem, ele cumpriu todo o propósito, pregou as boas novas, ensinando o caminho da fé, do amor, da bondade, do perdão, ensinando-nos a adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus, ele é essa ponte que liga Deus e o homem, que reconcilia o homem com Deus. Então ele veio fazer esse papel. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que deu a vida dele em troca da nossa. Então em Cristo nós somos perdoados. Em Jesus foi feita essa nova aliança, aliança eterna, que não pode ser quebrada. Então todos aqueles que creem em Jesus têm essa aliança, têm essa convicção de que nós fizemos a paz, a nossa paz foi restituída, paz com Deus, através de Jesus. E a gente sabe que Jesus morreu lá na cruz. Foi necessário que ele morresse, que ele derramasse o sangue dele, para que os nossos pecados, o meu e o seu, fossem perdoados. E ele ressuscitou ao terceiro dia, e ao céu ele subiu. Mas ele fez uma promessa, que ele ia preparar um lugar para nós, mas que ele voltaria, que quando estivesse pronto ele ia nos levar. Então nós recebemos Jesus aqui como homem que veio, Cordeiro Santo, pagar um preço pelo nosso pecado, para que Deus nos perdoasse o nosso pecado. Então essa glória de Cristo, o que significa glória? Glória pode ser entendido por fama. Glória pode ser entendido por fama que se alcança pelas virtudes, talentos, boas ações e por características excepcionais, exaltação e grandeza. Então isso é glória. Então Jesus veio e morreu e voltou para o céu, mas ele fez uma promessa para nós, de que ele ia preparar um lugar, e quando estivesse pronto, ele ia voltar e nos buscar. Então Paulo, ele está aqui falando, olha, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com anjos do seu poder. Aqui no versículo 7 ele está falando para os irmãos, olha irmãos, mesmo que vocês estão passando tribulação, mesmo que vocês estejam sendo perseguidos, mesmo que haja aflições, tenha certeza de que juntamente com vós nós teremos em Cristo a nossa redenção. Então a glória de Cristo será quando ele voltar, a glória manifesta de Cristo em nós. Então Paulo está falando, olha irmãos, fica firme. Mesmo que vocês vão ter tribulação, mesmo que vocês vão passar por lutas e dificuldade, quando o dia do Senhor chegar, a glória dele se manifestará em nós. Então essa é uma convicção, é uma promessa que o Senhor faz para nós. A glória de Cristo, que Paulo está falando em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 7 até o 12, ela se dá em dois momentos. Então Paulo está dando a entender aqui de que quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele vai recompensar aqueles que foram fiéis a ele, aqueles que verdadeiramente acreditaram, confessaram que Jesus é o Senhor e teve uma vida íntegra de fidelidade, de amor, de fé, tiveram uma vida de piedade, de verdade do Evangelho. Então, quando Jesus voltar, nós seremos recompensados da nossa vida de fidelidade aqui. Então, é isso que Paulo está falando para os irmãos. Irmãos, olha, mesmo que vocês estão passando por dificuldade,
olha o que ele diz: a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o nosso Senhor Jesus. Está falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus voltará. Ele fez uma promessa: eu vou, mas eu vou voltar. E vou preparar-vos um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa é uma promessa, irmãos, do próprio Deus. Foi o próprio Cristo Jesus que nos fez essa promessa. Eu vou buscar todo aquele que crê em mim, todo aquele que me ama e que me obedece e que cumpre a vontade do Pai. Esse estará comigo por toda a eternidade. Então, Paulo está dizendo, irmãos, vai ter alívio disso tudo. Fica firme, irmãos de Colossenses. A tribulação de vocês um dia terão alívio. Então é isso que Paulo está falando. E ele dá a entender o seguinte, dessa vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, né? Então eu quero ler aqui o versículo 8. E chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aí Paulo fala assim para os irmãos: olha, irmãos, nós que estamos crendo, que recebemos a palavra do Senhor no nosso coração e cremos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, que Ele é o único caminho, o único intercessor entre Deus e o homem, teremos uma recompensa na segunda vinda de Jesus. Mas aqueles que não conhecem a Deus, que não obedeceram o mandamento do Senhor Jesus, que não obedeceram o Evangelho. O que é Evangelho, irmão? Os Evangelhos são os ensinamentos de Jesus. É tudo que Jesus ensinou enquanto Ele esteve aqui como homem. O que Ele nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Estes são os dois pilares da vida cristã. Fazendo isso, cumprindo isso, nós estamos cumprindo todo o mandamento do Evangelho do Senhor Jesus. Porque quem ama a Deus não idolatra outro Deus. Quem ama a Deus dá honra e glória a Ele em todo o tempo. Quem ama a Deus sabe que Ele é o único Criador e merecedor da nossa adoração. E o segundo, quem ama o próximo como a si mesmo, não mente, não engana, não mata, não rouba, não adultéria, não se alegra com a injustiça, com a maldade. Pelo contrário, quem ama o próximo como a si mesmo, como Jesus veio aqui e nos ensinou, perdoa, é paciente, é benigno. Quem ama o próximo é solidário nas necessidades, fala a verdade, tem uma vida íntegra. Então, fazendo isso, nós estamos o quê? Cumprindo o Evangelho, cumprindo a palavra do Senhor. E aí Paulo fala, olha, irmãos, mas aqueles que não amam a Deus, aqueles que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidades eternas, serão destruídos. É uma palavra dura, né, irmãos? Destruição, penalidade eterna, é algo muito duro, é algo muito forte para se falar, mas é a verdade. Paulo está consolando os nossos irmãos de Tessalônica, que estavam sofrendo perseguição por causa do Evangelho, que estavam sofrendo muitas vezes por amar a Cristo, por abandonar o pecado, por abandonar uma prática de vida pecaminosa, ímpia, de maldade, e aceitar a Cristo e abandonar tudo isso, muitas vezes requer renúncia. Muitas vezes somos perseguidos, não somos entendidos pelos outros, pela nossa forma de ser, cristãos genuínos, verdadeiros. Irmão, todo cristão, você que está me ouvindo agora, ouça isso, todo cristão genuíno, verdadeiro,
nascido da palavra e do Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus, ele sofre perseguição. Ele não tem uma vida só de harmonia, só de coisas boas, só de tranquilidade, não. O cristão genuíno, ele tem perseguição. E muitas vezes, irmãos, é porque nós carregamos sobre os nossos ombros a palavra de Cristo. É porque muitas vezes nós deixamos transparecer para os outros que somos verdadeiros cristãos. E isso aborrece. Isso aborrece o ímpio. Mas Paulo fala, olha, não fique desconsolados. Vocês tenham bom ânimo, porque o Senhor preparou para nós um dia de redenção. Quando Ele voltar, nós seremos com Ele um só povo. E Paulo fala, aqueles que não obedecem, que zombaram de Deus, que desprezaram Jesus, aqueles sofrerão penalidade. É coisa difícil de ouvir, mas é verdade, irmãos. Então nós temos que anunciar em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que nenhum se perca, mas para que o homem chegue-se ao arrependimento, tenha a condição de olhar para si e reconhecer o estado de pecado, o estado caído que nós temos. Mas Jesus nos levanta, Jesus é capaz de nos perdoar, de nos transformar. E Paulo fala isso então, que aqueles que não obedecem ao Evangelho e não amam a Deus, na segunda vinda do Senhor Jesus, eles sofrerão penalidade. Eles não entrarão no reino eterno da glória do Senhor Jesus. Infelizmente. Infelizmente é uma verdade. Mas isso, irmão, de outro lado nós temos que ter uma certa alegria por isso. O cristão genuíno tem que ter alegria na segunda vinda do Senhor Jesus. Porque isso será redenção para nós. Requer o homem aceitar essas boas novas. Requer que nós aceitemos a verdade e a palavra no nosso coração. Irmãos, eu quero fazer umas observações aqui a respeito disso, da segunda vinda de Jesus, que ela se dá, vou entrar um pouco assim no termo escatológico, ela se dá em duas fases. A primeira fase do arrebatamento, ela é invisível. Ao soar da primeira trombeta, ela é invisível, ela é para os cristãos, aonde aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que estaremos aqui seremos arrebatados, e o nosso corpo será o quê? Transformado, e juntos encontraremos com Cristo nos ares, e nós iremos para o céu. E lá nós teremos um período chamado Bodas de Cristo. O que é isso? O que é a Bodas de Cristo? A Bodas do Cordeiro será um momento em que a igreja do Senhor estará em um momento de festa, de celebração, de encontro com o seu noivo, que é Jesus. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Então, nas bodas do Cristo, nós seremos recompensados, seremos presenteados por Cristo, porque nós vencemos. Nós passamos por essa terra, proclamamos o nome de Cristo, nós anunciamos as boas novas, nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então, quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos levará para Ele. De uma certa forma, Paulo está relembrando os irmãos disso, da segunda vinda, da promessa que Jesus fez, que Ele ia, mas Ele voltaria, e Ele nos levaria para Ele. E o segundo momento dessa vinda de Jesus, enquanto a igreja está nas bodas do Cordeiro, lá no céu, a terra estará numa grande tribulação. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor não mais habitará aqui. Porque o Espírito Santo do Senhor está aqui porque a igreja está aqui. Porque eu e você que recebemos Jesus estamos aqui. A igreja ainda está aqui.
Porque o que detém a manifestação total da maldade, do inimigo das nossas almas, é a igreja. É a presença do Espírito Santo de Deus no povo de Deus. Isso impede a manifestação. Então, quando a igreja é arrebatada, não há mais empecilho. Então haverá uma grande tribulação nessa terra. E será tempo de juízo de Deus para com os ímpios, para com a humanidade. Todo homem ímpio, todo homem mau, sabe, que ficou nessa terra, a humanidade que rejeitou a Cristo, que rejeitou o sacrifício de Jesus. Quantas pessoas, irmãos, você fala de Jesus e ele zomba de você? Que Jesus foi uma pessoa qualquer, ele foi um homem qualquer, morreu, acabou. Não crê que Jesus veio para nos dar a vida eterna. Quantas vezes você foi criticado por causa da sua fé? Quantas vezes você foi rejeitado em algum grupo, ou até mesmo na sua família, pela sua maneira de ser, pela sua conduta? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz desse mundo. E por causa disso, muitas vezes nós somos rejeitados. E muitos zombam de Cristo, do nome de Cristo. Mas tenhamos a convicção, irmãos, de que o Senhor voltará e Ele fará justiça nessa terra. E nós não devemos ficar tristes, irmãos. Sabe por quê? Porque é necessário que a humanidade conheça a glória de Deus. E será na segunda vinda de Cristo que de fato será manifestado a glória do Senhor, quem Ele é de verdade. Porque Jesus veio como homem, perfeito, sem pecado, mas veio para pagar um preço. Na segunda vinda, Ele virá como Deus, virá para a igreja como Salvador e virá para a humanidade como juiz, para julgar as ações da humanidade, para julgar o homem, e todo o homem prestará conta de tudo que fez diante de Cristo. Irmãos, isso para nós é um consolo. E é isso que Paulo está falando nessa lição, no versículo 7 até o 12. Está falando para os irmãos não ficar preso só ao sofrimento, só às circunstâncias difíceis. Não, olhe para o céu. Jesus prometeu: aonde eu vou preparar um lugar para vocês. Quando estiver pronto, eu volto e busco vocês. É uma promessa, irmão. E Deus não quebra suas promessas. Então, irmãos, é você que está me assistindo agora. Se você está passando por algum momento difícil, desemprego, enfermidade, algum problema, que talvez você esteja pensando: mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu tenho tentado ser fiel. Eu tenho tentado buscar a Deus de todo o meu coração e eu estou passando por isso. Eu quero falar uma palavra para vocês que estão me ouvindo. Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci e vós vencereis também. O que Jesus está falando? Que a nossa vida cristã, ela não vai ser fácil. Vai ter momentos bons? Nossa, muitos momentos maravilhosos. Vai ter alegria demais. Mas também teremos momentos de aflições, de perseguições, de escassez. Mas é necessário acreditar nesses momentos que o nosso Senhor olha por nós e que Ele cuida de nós. E que esses momentos, Ele serve para alicerçar a nossa fé, para aprimorar a nossa fé, para nos tornar cidadãos aptos a morar no céu. Então a nossa leve, momentânea sofrimento, a tribulação, ela na verdade está contribuindo. Essa dificuldade que você está passando, pare um pouco, reflita. Muitas vezes contribui para que nós cresçamos como pessoas, como cristãos, como cidadãos do céu. Irmãos, nós somos chamados para morar no céu. E no céu não entra pecado. No céu não entra maldade, não entra dor, não entra lágrimas, não entra inveja, mentira. No céu não entra isso. E nós estamos sendo preparados para morar na nossa morada celestial. Então que nós tenhamos alegria, irmão.
alegria em passar por muitas provas e tribulação. Isso prova que o Senhor confia em nós e que Ele está nos aprimorando para estar com Ele na glória eterna. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, quem estiver aí acompanhando com Bíblia. Eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Vamos ver? Apocalipse 1, verso 7. Vamos ver o que fala sobre Jesus. Jesus glorificado. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui em Apocalipse, para complementar o que a gente está falando aqui, essa glória de Jesus, Ele virá, Ele voltará e todo olho verá, todo olho verá, toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor na segunda vinda de Cristo, quando se manifestar Jesus, a glória dele como Deus. E isso é necessário que aconteça. E glória a Deus por isso, irmãos. A humanidade tem que saber que Jesus é Deus. Então, na segunda vinda, a glória dele será de fato manifestada. Amém? Eu quero aqui passar agora para o versículo 10 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler aqui, para relembrar o que está escrito? Quando vier para ser glorificado no seu santo e ser admirado em todos que creram, naquele dia, que dia? No dia da vinda do Senhor Jesus. Porquanto foi crido entre vós e o nosso testemunho. O que Paulo está falando? Eu preguei, vocês acreditou, e isso é testemunho. Por isso também nós não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, quando chegar aquele dia, o dia da vinda do Senhor Jesus, irmãos, eu quero aqui que nós tenhamos em mente o seguinte, Paulo está consolando os irmãos da igreja de Tessalônica. Então ele está falando assim, olha irmãos, tenha certeza que o dia do Senhor vai chegar. E naquele dia, que nós possamos nos encontrar firmes no Senhor. Que nós possamos estar glorificando a Cristo em nós. Como que eu glorifico Jesus em mim? Como que Jesus é glorificado em mim? Quando eu vivo uma vida cristã genuína, verdadeira. Sabe? Quando eu vivo de fato o Evangelho. Quando eu vivo tudo que Jesus pregou na minha vida. É fácil? Não, não é. Mas também não é impossível. Nós vamos errar? Vamos, é normal. Mas também vamos acertar. Jesus não está requerendo de mim, de você, que sejamos perfeitos em tudo, mas que nós nos esforcemos em ter uma vida digna, em viver um evangelho digno. Então é isso que Paulo está falando, para que se cumpra em nós toda a bondade, se cumpra a obra de fé em nós. Então Paulo está falando, olha, para que Deus vos torne digno da sua vocação, cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, para que Jesus seja glorificado em nós, nós temos que ter uma vida de fé, uma vida de bondade, uma vida fora da iniquidade, da maldade, segundo os padrões do mundo, irmãos. Então, Jesus é glorificado em mim
quando eu obedeço a palavra do Senhor, quando eu confesso Jesus no meu dia a dia, no meu comportamento, lá na escola, no meu trabalho. Então, quando eu transmito o caráter de Cristo através da minha vida cotidiana, eu tô como ele disse aqui, eu estou glorificando Jesus na minha vida. Então a glória dele está se manifestando em mim. É isso que Paulo está falando. Vou repetir aqui, irmãos. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós. Então eu tenho que ter uma vida de bondade, de obras de fé, para que o Senhor Jesus seja glorificado em mim. Porque se eu não tenho uma vida de bondade, uma vida de fé, como que eu digo professar a fé em Cristo? Como que eu digo confessar essa fé em Jesus? Se a minha vida prática não diz isso, não condiz com o que eu falo. Então eu tenho que ter uma vida prática de fé. O que é fé, né? Fé, irmãos, é acreditar naquilo que eu não vejo. Eu não vejo, porém, eu acredito, eu creio. Eu não vejo Deus, porém eu creio na existência dele. Por quê? Porque eu tenho provas da existência dele. Então eu creio no Senhor. Então o cristão, ele vive pela fé. Ele vive pela sua conduta do dia a dia. Ele expressa a fé em Deus, a fé em Jesus. E quando eu vivo assim, essa vida de bondade, uma vida de justiça, uma vida de pureza, uma vida justa, honesta, uma vida honesta, irmãos. O cristão tem que ser honesto, ele tem que ser verdadeiro. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O cristão verdadeiro, nascido de Cristo, ele tem que ser luz, ele tem que brilhar nessa terra. Então, quando eu tenho uma vida digna, eu estou deixando que Cristo se manifeste em mim, a glória dele. E na vinda dele, na segunda vinda dele, quando eu tenho essa vida digna de fé, ele se manifestará. E eu serei manifesto nele. Como? Como que o cristão será manifesto em Jesus? Com arrebatamento. O cristão verdadeiro não ficará nessa terra, não passará pela grande tribulação, irá morar com Cristo. Isso é a manifestação da glória de Deus em nós. Agora, nesse presente momento da graça, nós estamos deixando a glória de Cristo ser manifestada através da nossa vida, do nosso comportamento. Quando Jesus voltar, ele se manifestará. E nós seremos manifestos nele, na glória dele, no poder dele. Amém? Irmãos, isso é glorioso. E Paulo fala, olha, e por isso, por essa certeza, Paulo está falando, por essa certeza da vinda do Senhor Jesus, é que eu oro por vós, é que eu intercedo por vós, igreja de Tessalônica. Então Paulo estava sempre em oração pelos irmãos das nossas igrejas antigas, do passado. E o que isso traz para nós hoje, irmãos? Será que essa realidade foi só lá para aquele tempo, dos irmãos lá de Tessalônica? Ou não? Como que nós estamos vivendo hoje como cristão? Está tudo muito bom? Eu tenho tudo que eu quero? Está tudo maravilhoso? Às vezes eu fico meio preocupado com a questão de a gente ficar muito acomodado na nossa zona de conforto, né? Tá tudo bom, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho casa boa, eu tenho carro, eu tenho um bom trabalho, meus filhos são maravilhosos. E a gente se acomodar e esquecer de que a vida cristã, ela traz para nós uma responsabilidade muito grande de anunciar Jesus verdadeiramente. E muitas vezes nós não entendemos que passar por provações, por lutas, tribulações nessa terra, ela é necessário para que nós possamos produzir frutos de justiça,
para que nós possamos produzir para Deus honra e glória. Porque quando nós passamos por lutas e por provações, nós mostramos à humanidade que nós temos um Deus e que nós confiamos nele, que ele é o nosso socorro. Quantas bênçãos a gente pode contar, irmãos? Quantos testemunhos aí, você que está me ouvindo, que está me assistindo agora. Pense um pouco, quantas coisas boas o Senhor já fez, quantos livramentos, cura, o Senhor já fez por nós. Ele é maravilhoso. Então, em todo tempo, irmãos, nós devemos agradecer, nós devemos não só olhar, não só focar para as perseguições e tribulação, mas nós devemos olhar para Cristo, nós devemos estar com a nossa visão voltada para Cristo, e nós temos que ter no nosso coração a certeza da vida eterna. Nós temos que ter certeza da vida eterna, nós temos que confiar que um dia nós vamos estar na eternidade. Se eu morrer, irmãos, antes da vinda de Cristo, eu morro convicta. E quando o Senhor voltar, o que acontece? Aqueles que dormiram em Cristo serão ressuscitados. E os que estão aqui vivos serão transformados num corpo glorificado para receber o galardão celestial, que é a promessa do Senhor. E a Bíblia fala para nós que se nós cremos no Evangelho só para essa vida terrena, nós somos miseráveis, porque o Senhor propôs para nós algo maravilhoso, grandioso, que é a vida eterna. Nós não podemos deixar de estar com o nosso coração sempre atento, sempre voltado para a vida eterna. Porque senão, irmão, é em vão a nossa fé. Morreu e acabou. É em vão a nossa fé. Então o Senhor Jesus, Ele fala para nós. Ele fez uma promessa que iria nos buscar. E Paulo consola os irmãos da igreja, lá de Tessalônica, os irmãos da igreja de Tessalonicense. Olha, não fique triste, fiquem em paz e saiba que o alívio virá, que o Senhor sempre estará com aqueles que realmente o amam. A palavra de Deus diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo essa situação difícil que nós estamos passando, veja esses meses aí com essa epidemia aí de coronavírus, olha quantas dificuldades, quantas pessoas estão passando dificuldade, pessoas estão dando crises de ansiedade, pessoas que estão com parente doente com esse vírus, pessoas que perderam o emprego por causa desse vírus. E isso, irmão, nós também, porque enquanto aqui estamos nessa terra, nós vamos passar por essas coisas, mas em todas as coisas, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo. Saibamos que esse momento difícil que nós estamos passando, a igreja principalmente, ela tem que ter em mente que ao passar por essa luta, a nossa fé, ela é aquecida, ela é fortalecida, ela aumenta. Nós sabemos que o nosso Deus vive, e Ele vive e reina para todo sempre. E nós temos que encher o nosso coração de alegria, irmãos, de saber que nós temos um Deus maravilhoso. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, pode trazer à sua memória agora, inúmeras vezes, que o Senhor deu livramento, que o Senhor deu cura, deu bênção. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. E isso não foi só no passado, não é só hoje. Em todos os tempos, o Senhor, nesse tempo em que nós estamos, chamado de tempo da graça, tem dado escape para a sua igreja, para o seu povo. E Paulo aqui, falando para os irmãos de Tessalônica, ele fala, dá esse deslumbre para nós aqui, esse ensinamento de que fique firme, irmãos. Tenha alegria, porque nós estaremos com Cristo. E aqueles que te perseguiram, aqueles que não amaram a Cristo e não obedeceram a sua palavra,
esses serão banidos. Irmão, coisas terríveis, né? Pensou chegar naquele dia e o Senhor falar: olha, apartai-vos de mim, eu não os conheço. Que palavra dura, que palavra doída no coração. Misericórdia, né, irmãos? Que nós possamos ter uma vida íntegra, irmãos, genuína, né? Que hoje, nessa manhã de domingo, nós possamos tirar um tempo para refletir, para meditar na palavra do Senhor e para trazer à nossa memória tantas coisas boas que o Senhor já fez por nós, tantos livramentos, e que isso venha nos dar força para permanecer com Cristo. Porque, irmãos, Cristo vai galardoar todo aquele que permanecer firme. A palavra diz: aquele que permanecer firme, fiel até o fim, né? Esse dará a coroa da vida eterna. Então há uma coroa preparada para nós. Há algo que nem o olho humano viu, nem ouvido ouviu, né? Está preparado para nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, nessa manhã, que você está aí me ouvindo, que o nosso coração possa estar cheio de amor, cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos realmente nos alegrar de saber que teremos aflições nesse mundo. Vamos ter perseguições, sim, irmãos, mas também teremos momentos de paz, de bonança. E no findar de todas as coisas, quando soar a última trombeta, o Senhor Jesus irá nos levar para morar no céu. Irmãos, é isso que consola o meu coração. De saber que o homem é tão injusto uns com os outros, e isso consola o meu coração. De saber que Ele prometeu para nós uma vida eterna com Ele, aonde não haverá mais lágrimas, aonde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aonde não entra dor nem sofrimento, aonde a morte já foi vencida. É a vida eterna, irmãos. E Paulo consola os nossos irmãos da igreja de Tessalônica a permanecer firme até o fim, a suportar as provações, porque no grande dia do Senhor, quando Ele manifestar a glória dEle como Deus, porque a humanidade vai ver Cristo como Deus glorificado, que veio para levar o povo lavado e remido, mas que também veio para julgar toda a humanidade ímpia e para mostrar para o homem que Ele é Deus, que Ele é o único Senhor e Salvador. É necessário que isso aconteça. E nós, como igreja, temos que ser felizes por saber disso. Agradecer a você que esteve por esses momentos me ouvindo. E eu peço a Deus que a palavra do Senhor venha ser alicerçada no coração de cada um que me ouviu. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos para ver a glória de Deus e entender que nós não estamos sozinhos, irmãos. Irmão, você não está sozinho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está com você. Ele habita no seu coração. O Espírito Santo do Senhor está com você para te auxiliar, para te ajudar, para interceder por você com gemidos inexprimíveis. Então saiba que você não está sozinho. Assim como os irmãos foi consolado com essa palavra maravilhosa para permanecer firme, que haveria um alívio. Que Paulo fala: olha, fica firme, porque eu também estou firme, e eu oro por vocês, intercedo por vocês. Vamos permanecer na fé, no amor a Cristo, nessa jornada que é essa vida cristã. Vamos ficar firmes. Paulo sabia que não estava sozinho, os irmãos de Tessalônica também tinham essa certeza. E nós hoje, nesses tempos que nós estamos, há mais de 2000 anos, essa palavra é proclamada, irmãos. Tenha certeza que Jesus é com você, que Jesus é no seu lar, com a sua família, com os teus filhos, no seu trabalho, e que o Senhor te honrará no devido tempo, e que o Senhor é com você, que o Senhor trabalha por você. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos ama. O Senhor nos ama.
E a palavra diz que Ele cuida de nós, que nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, a maldade, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem o porvir, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Cristo. Tenha isso no seu coração hoje, amado irmão que está me ouvindo. Creia de todo o seu coração, entrega o seu coração para o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia de todo o seu coração e tudo mais Ele fará. E eu quero fazer uma oração agora. Eu convido você a fechar os seus olhos, a parar o que você está fazendo agora, que está me ouvindo, ou se estiver lavando a louça, fazendo almoços. Pare agora um momento, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos clamar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pela nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento te agradecer, Senhor. Eu quero te glorificar, meu Pai, porque são muitas pessoas que estão me ouvindo agora. E em nome de Cristo, Pai, eu quero exaltar o seu nome. Eu quero, ó Pai, dizer a Ti, ó Deus, que Tu és maravilhoso, que o Senhor é fiel. Eu quero te agradecer, meu Pai, por estar comigo todos esses anos. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é Pai e cuida dos Teus filhos nessa terra. Eu peço ao Senhor, meu Pai, neste momento, que abençoa esses irmãos que estão em suas casas nos ouvindo agora, Pai. Que o Senhor possa entrar com provisão, que o Senhor possa entrar, meu Pai, com libertação, com cura, meu Pai, em cada lar que está me ouvindo neste momento. Que o Espírito do Senhor possa entrar nos corações, revelando a sua vontade, revelando e ensinando a Tua palavra, meu Pai. Seja conosco, ó Pai, com a Tua igreja. Não nos abandone, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, ó Pai, providenciando para nós alívio, Pai, escape. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos sustentando nesses dias difíceis. Que nunca nos falte em nossa mesa, em nosso lar, o pão de cada dia, o sustento digno, ó Pai, à nossa família. Que não nos falte a saúde, Senhor. Que não nos falte a alegria do Senhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu te peço nessa manhã, nos abençoe, visite cada lar, Pai, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço vocês que me acompanharam e que a graça do Senhor seja convosco. Tenham um bom domingo na paz do Senhor. Amém?